Boa noite pessoal. Estamos começando mais uma live aqui do nosso canal do Ventre. Meu nome é Ayrton Daniel Ribeiro Filho, meu CRM 69175 e a gente vai trazer informações de utilidade pública. Hoje a gente convidou o Dr. Alfredo Daniel Lopes, pediatra, amigo, cuidador dos meus filhos durante muitos anos, para conversar com a gente um pouco sobre o que essa quarentena está fazendo na criançada e como isso está repercutindo, né, no aspecto infantil. Então, deixa eu chamar o Alfredo, ele está entrando ainda. Então vamos conversar, esse é um tema que está acoplado ao nosso curso de gestantes, apesar de não ser um assunto da gravidez e parto, é um assunto materno-infantil, um assunto de educação, que vai interessar muitos de vocês. O Alfredo é um pediatra que tem um consultório cheio, que atende muitas mães, atende crianças de todas as idades, desde os recém-nascidos. E então, além de coordenar a residência do Hospital Centro Médico, o Alfredo tem uma experiência muito grande e ele tem um olhar que observa esse lado emocional das crianças. Então, por isso eu conversei com ele antes de propor a live sobre o que seria, se não seria interessante conversar sobre esse assunto, e ele mesmo assinou embaixo. Então, vamos ver. Não, Alfredo ainda não chegou. Deixa eu mandar uma mensagem para ele para cá. O que vocês gostariam de... Opa, entrou aqui, Alfredo. O que para vocês seria interessante de abordar sobre esse assunto? Vamos receber a solicitação do Alfredo aqui. Opa, boa noite. Oi, Ayrton, boa noite. O som tá Tudo bom? bem? Bem, você? O som tá ótimo para mim aqui. Pessoal, Tá. tá imagem e som, todo mundo bem aí? Bom, Alfredo, eu já apresentei o que a gente ia falar, me apresentei também. Tô com saudade, a gente agora só está se vendo por videocâmera, pô, a gente precisa voltar à fase de sem Você isolamento nem fale. social logo, né? Nem fale, Você- Ayrton. Também muitas saudades aí de te visitar. Qualquer hora eu vou passar na tua clínica bonita aí para tomar um café com você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Assim Obrigado. a gente disfarça, a gente fala que é coisa de trabalho e tal. Tá certo. Se apresenta, Alfredo. Eu já falei muito de você, mas faz tua apresentação que Tá. vamos começar o assunto aí, que é muito interessante hoje. Tá bom. Boa noite a todos. Ayrton, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente estar conversando aqui numa live e podendo contribuir um pouquinho com as famílias, né, nesse momento tão difícil para todos nós, né? E hoje é um assunto que realmente eu acho de extrema importância ser comentado, porque tem aumentado demais, né, os efeitos na pandemia sobre as crianças que estão sofrendo com a questão do confinamento, com a ausência da escola, com a ausência da socialização, com a intensidade da internet, da atualização dos meios digitais. E a gente está trabalhando como a gente está vendo esses casos que a gente chama de psicossomatizações, né? E distúrbios de ansiedade, depressão e coisas mais graves quando se trata, inclusive, dos adolescentes, né? Eu poderia citar um caso que eu acabei de ver. Eu quase me atraso para a nossa live, porque eu estava no plantão agora do centro médico. Eu trabalho quinta-feira lá da 1 às 7, pedi para sair um pouco mais cedo, para chegar às 7h20 em casa e poder me aprontar e arrumar as coisas.
E meu último atendimento foi uma criança de 9 anos que vem sofrendo de dores abdominais bastante severas, cujos exames não acusam nenhuma anomalia e cuja características das dores também não se configura numa doença específica, mas é que a gente acaba tendo que investigar. Então, elas são submetidas à tomografia computadorizada, isso toma raio, elas são submetidas à endoscopia digestiva, à colonoscopia, porque as dores são intensas e elas são importantes e você não tem como justificar só com o aspecto emocional. Você tem que descartar realmente se tem alguma patologia orgânica, né? Então, a semana passada, a mesma coisa. Uma outra criança também internada, com dores abdominais, sem diagnóstico, foi submetida à endoscopia, totalmente normal. Já tinha alguma coisa de base, uma alergia alimentar, então precisou fazer a endoscopia, mas normal. Quer dizer, então você vê constipação intestinal, a gente está vendo muito, né? Eu tenho visto muita criança com queixas urinárias, então a gente chama de polaciúria, são aquelas sensações de querer urinar toda hora, que é muito frequente na infecção urinária. Você faz exame negativo, normal. Então acaba sendo tudo psicológico, né? Hiperatividade, distúrbio de sono. Olha, uma gama enorme de situações bastante constrangedoras para a gente que está atendendo as crianças, para as famílias. E isso eu estou falando no meu consultório particular, estou falando no centro médico, que é um hospital privado. Se a gente partir para as famílias de mais baixa renda, nível socioeconômico menor, a gente vai se deparar com situações muito mais sérias, como, por exemplo, a violência, né, Ayrton? Violência na família, você também deve estar tendo contato com isso. Aumentou demais, porque as pessoas estão mais juntas, acabam se desentendendo com mais facilidade. Então, a violência doméstica, a violência sobre a criança, o abuso sexual é outra coisa que é muito preocupante e aumentou demais, né? Fora o que está acontecendo com as crianças de mais baixa renda, a quantidade de evasão escolar, né? A estatística é assombrante. Então, a gente tinha aproximadamente 25%, 30% de evasão escolar antes da pandemia, agora beira 70%, né? Quer dizer, são crianças que vão abandonar a escola, já abandonaram por conta do fechamento da escola, mas não vão voltar mais, né? Então, isso é extremamente preocupante do ponto de vista social, né? Com certeza. Na neuroplasticidade das crianças. Ayrton, eu estou vendo crianças com regressão do desenvolvimento neurológico. Quer dizer, que falavam bem e que, de repente, agora regrediram na fala, porque não tem estímulo, né? Os pais estão trabalhando, home office, a mãe não tem tempo de brincar, porque também tem as atividades dos pais. A babá não está indo, se vai também não estimula, se estimula fica vendo TV. E o celular, né? A gente sabe disso, já fez até uma live sobre isso, o quanto de malefício que a quantidade de tempo utilizado pelas crianças nos meios digitais tem trazido para prejudicar o desenvolvimento da criança, né? Alfredo, a criança, você diria que a criança é um ser humano que somatiza mais fácil do que o adulto? Por exemplo, essas dores abdominais, assim, eu pergunto, você também atende criança deprimida, nervosa, ansiosa? Sim, sim, sim. É surpreendente porque a gente, Ayrton, a gente, né, começou a fazer medicina, a psicossomática, ela era uma ciência mais do adulto, né? Então, aquele adulto que tem cefaleia crônica, dores abdominais, cólica irritável, diarreia crônica. Depois a gente passou a ver isso em criança com muita frequência, mas de uma maneira esporádica, não como a gente está vendo agora, com essa intensidade, né? Que com certeza, eu não tenho a menor dúvida, é fruto da ausência da escola, principalmente da ausência da escola,
Esse é um dos maiores marcadores para os distúrbios emocionais que estão acontecendo nas crianças. Eu acho que houve uma estratégia um pouco, eu acho que enganosa, houve um engano nessa coisa do fechamento das escolas. Eu acho que as escolas não deveriam ter sido fechadas por tanto tempo e tão precocemente assim, né? Eu acho que a gente deveria ter protegido melhor os nossos professores, eu acho que eles deveriam entrar no grupo de vacinação, eu acho que eles deveriam ser tão paramentados como nós médicos também para trabalhar com EPIs, né, com aqueles materiais próprios, com máscaras especiais para se proteger, que eles merecem isso. Mas as escolas, se tomassem como estão tomando hoje, né, os cuidados de proteção, acho que teria evitado bastante desses eventos psicossomáticos que a gente está vendo nas crianças e esse prejuízo no desenvolvimento da criança. Entendi. Na verdade, a escola representa um convívio social, né? Pelo que a gente está... Na verdade, a gente sempre teve... As crianças sempre foram para a escola, né? E sempre teve esse grau de evasão, mas a maioria sempre teve na escola. E agora que a escola faltou, é que a gente se deu conta, né? Do como ela é importante nessa questão de convívio social. Não estou nem falando educativo propriamente, né, de ensino, mas de convívio social, né? Essa questão do convívio social, eu acho que é mais isso, né, Alfredo, que faz falta do que propriamente o estímulo cerebral do raciocínio matemático e estudo, geografia. Não acho que é tanto isso, né? Eu acho que o maior prejuízo foi realmente a falta da convivência, né, da criança, qualquer que seja a idade. A gente sabe que a criança, principalmente a criança a partir dos 3 anos de idade, ela tem uma necessidade de se socializar-se, né? De ter os amiguinhos, de dividir, brincar, e ter o companheirinho dele. Então, o tempo que a criança passa na escola é um tempo muito importante até para a separação também dela dos pais. Essa convivência também, a partir de uma certa idade muito intensa com a família, também não é tão interessante assim, né? Então, é preciso que haja essa separação, é preciso que a criança sinta o setting dela, que ela tenha o seu espaço. De repente, foi roubado da criança esse espaço, né? Muitas vezes ela não tem esse espaço na casa dela, né? Quem é que hoje em dia tem uma casa grande, com quintal, ou mora num condomínio que pode brincar, que pode ter um playground? As pessoas moram em apartamentos pequenos, né? Então estão confinadas em lugares pequenos, a criança não tem o local dela apropriado de brinquedo. E isso ela tem na escola, né? A escola respeita esse espaço, além dos amigos. E tem coisas que a criança, depois de uma certa idade também, a gente sabe disso, né? A gente quer conversar com um amigo. Você não conversa com teu pai, com a tua mãe sobre certas coisas. Você precisa do amigo para falar e para se expressar, para se abrir, até para reclamar dos seus pais, né? E aí a criança também perdeu até essa oportunidade, né, de falar mal dos pais lá para os amigos e se queixar do irmão e tudo mais. Então aquilo ficou tudo guardado para ela, né? E para onde vai isso, né? Vai para o intestino, vai para a constipação, vai para a cefaleia, vai para a náusea, vai para simulações de doença. Quando não vai para coisas mais sérias, né, Ayrton? A gente, muito tempo não via anorexia nervosa, você sabe que isso é uma coisa gravíssima do adolescente, né? Das meninas. Então a gente acabou, tempos atrás, internando crianças, um adolescente com anorexia nervosa que se mutilava, né? Com uma depressão intensa. Então isso é muito sério, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. A criança, ela não expressa o desejo dela, tudo que a gente faz para a criança é imposto por nós,
Então, ela não tem nem o direito de decidir se ela quer ou não ir para a escola, né? Isso é imposto pelos governos e pelas famílias, né? Alfredo, teve um comentário aqui, olha, que eu achei interessante, da Laís. Essa privação já foi feita. Você acredita que as escolas estão prontas para voltar dentro dessa nova realidade? Na sua opinião, como esse retorno deveria ser feito? Bom, algumas escolas já retornaram, né? Já retornaram e isso existem protocolos de medidas preventivas que levam em consideração o distanciamento, levam em consideração o número de alunos por classe, levam em consideração o material de higienização, os cuidados que o professor tem que ter. Então, essas medidas elas são bem definidas, elas já estão bem estabelecidas, né? E outra coisa que a gente viu também, eu vi, né? Não é uma coisa que a gente sabe de ler. Eu estou 1 ano trabalhando com Covid, né? Então, estou lá no hospital, todo dia estou na enfermaria passando visita. E cadê Covid em criança? Não vejo, né? O que a gente vê? A gente vê os pais pegarem Covid, eles fazem o teste positivo, a mãe testa positivo, é um casal jovem, via de regra evoluem satisfatoriamente bem, graças a Deus. E a criança tem um resfriadinho ou tem uma leve diarreia que não dura mais que 2, 3 dias. Né? Internar uma criança com Covid, por Covid, dizer para você que se 1 ou 2 crianças a gente acabou internando, suspeitamos de várias, muitas não confirmaram. Então, o Covid na criança não é um problema. Né? E a gente sabe também que a criança, principalmente a criança pequena, abaixo de 5 anos, por ser muito pouco sintomática, ela é um fraco transmissor da doença. Né? A estatística nossa lá do hospital, agora recente, é que o número de consultas, se não me falha a memória, fiquei sabendo isso hoje, consulta mensal, em torno de 700, 800 consultas na faixa etária de 25 a 40 anos de idade, por suspeita de Covid. Então, esse é o grupo, o jovem, adulto jovem, que está sendo o grande, que está adoecendo agora com o Covid. Só que ele não adoece gravemente, mas ele testa positivo e vai para a casa dele, para a família, e passa para os idosos. Não é a criança que está passando, é o adulto jovem, né? Por conta de que as escolas fecharam, mas os bares ficaram abertos, né? Quem quiser passar no Cambuí aí sexta-feira, dá uma olhada como é que está o Cambuí, nos bares e tal. Acho que as pessoas têm que trabalhar, mas também deveria ter um pouco mais de consciência, né? E não se expor tanto assim. A gente vê essas datas comemorativas, o que aconteceu, né? Nós ainda nem entramos no pós-carnaval, vamos começar agora a pegar as consequências do carnaval, mas você viu o que aconteceu nas festas do Réveillon, né? E não é a criança que faz festa de Réveillon, né? São os adultos. Então, eu sou um pediatra que defendo muito a normatização das escolas, desde que as medidas sejam tomadas com toda a prudência, né? Como elas estão fazendo, né? O Até problema mais é para que... proteger os professores do que as crianças, né? Sim, sim. Por isso que os professores também, principalmente da rede pública, né, Ayrton? Que a gente sabe a carência que é uma escola pública, às vezes eles não têm nem sabão para lavar a mão, né? E que diria álcool gel, ou medidas de EPI, ou máscaras especiais. Então, eu acho que isso que quer dizer, não é o problema da escola fechar, é dar condições à escola pública, à escola particular, pela mensalidade que recebe, deveria, né, e tem, né, condições de manter essas medidas protetivas, mas a escola pública é realmente problemática. A gente se solidariza muitas vezes com os professores, com medo de trabalhar, não tanto por se expor ao trabalho, mas pela falta de condições, né, de trabalhar com proteção, né? Alfredo, as escolas estão voltando a meia pataca, assim, né?
aula um dia sim, um dia não, algumas aulas presenciais e outras continuam. Ainda tem alguma coisa, então, que em casa você sugere que seja uma nova rotina para os pais, para ajudar os filhos nessa situação de distanciamento, de quarentena? O que pode ser feito em casa? Então, você se lembra que logo no começo da pandemia, eu até fiz um vídeo que foi bastante divulgado, graças a Deus, porque foi um vídeo tão espontâneo assim, quando aconteceu a pandemia, que houve o lockdown e que todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Eu fui no hospital passar visita e eu esperava encontrar um monte de Covid lá, de doença respiratória, porque é isso que eu estava esperando encontrar. E o que eu via, que era? Uma quantidade enorme de acidentados, né? Crianças que sofriam acidentes domésticos. Porque a gente sabe, né, Ayrton, eu faço curso com vocês aí, 60% dos acidentes, eles são domésticos. 20% só que são nas escolas. E o restante na rua. Então, a escola ela é muito mais preparada para proteger a criança do que a nossa casa. Nossa casa é feita para nós, adultos, né? A altura da mesa, etc. Escadas, janelas e tudo mais. Então, eu comecei a ver uma quantidade de acidentes que me assustaram muito, porque além da frequência, da quantidade, eram graves, né? E eu fiz um vídeo, fiz uma denúncia disso, quer dizer, um alerta, né? No fundo, um alerta. E aí isso foi até a IPTV, depois também fez uma matéria, a Rede TV também fez, e amenizou, sabe? Diminuiu muito, a gente vê, né? Mais no pronto-socorro, uma quedinha ou outra, tal, uma suturinha, uma fratura e tudo mais, mas diminuiu muito, né? Graças a Deus. Aí, de repente, Ayrton, a gente começou a ver agora o que está me assustando, e realmente a todos nós que trabalhamos com a infância, são as doenças psicossomáticas, que a gente via muito nos adultos, estamos vendo agora numa quantidade enorme nas crianças, de dar pena, porque elas, se você imaginar o que é para uma criança entender sobre a morte, né? O medo, ela ouve a televisão ligada sobre morte, quantas pessoas morrem por dia. Bom, se morrem tantas pessoas, meu pai, minha mãe podem morrer um dia, meus avós podem morrer um dia, eu posso morrer também, né? Então, como é que a criança entende? Como é que a criança lida com essa questão da morte? Então, o que a gente tem aconselhado é que, primeiro, se desligar um pouquinho da televisão, porque você só vê desgraça. O que você vê no jornal, né? Não expor a criança a essa enchente de informações de morte, de desgraça e tal, porque isso é muito negativo para a criança. E a gente sempre falou assim que os pais deveriam se reinventar um pouco, né? Porque eles acabaram perdendo a noção do brincar com o filho, porque isso foi delegado à escola, foi delegado a um cuidador, eventualmente. Então, eu acho que foi um ganho também que as famílias tiveram ao resgatar brincadeiras que estavam esquecidas. E que, pasmem vocês, mas essas brincadeiras, que graças a Deus, Ayrton, nós brincamos sem saber que elas eram importantes, como ir num playground, numa gangorra, como jogar bolinha de gude, como a gente fazia lá carrinho de rolemã, e a gente mesmo fazia, essa coisa de montar, de imaginar, de fantasiar, isso tem uma importância extremamente, hoje, sabe-se pela neurociência, no neurodesenvolvimento, uma importância muito grande, né? Então, imagina, quando se lançaram aí os meios digitais, achava-se que colocar uma criança precocemente no meio digital iria fazer com que seu cérebro se desenvolvesse, porque ela ia ficar super esperta no computador. O que se viu? Um retrocesso tremendo, né? Crianças com QIs menores do que os pais, de uma geração para outra, né? Porque a criança precisa, é uma necessidade humana, ela precisa brincar. O brincar tem um efeito na neuroplasticidade da criança, no seu neurodesenvolvimento. É brincar de amarelinha, é brincar de pula-pula, é a gangorra. A criança precisa... eu vou dizer uma frase aqui que eu acho que define bem o que meu professor de psiquiatria falava.
a criança tem que brincar com merdança. Ele falava assim, sabe? Brincar com lama, brincar com barro, brincar com água, né? E cadê? E o que eles estão fazendo hoje? Né? Então, o problema do coronavírus, Ayrton, é a aglomeração. Ninguém é obrigado a não se socializar. Não se socializar é desumano, né? É desumano. A gente não pode obrigar uma pessoa a não se socializar durante um ano, né? Você precisa ver o teu parente, você precisa ver o teu ente querido, você precisa ver teu amigo. Mas o que não dá para fazer, Ayrton, é você fazer um churrasco com 40 pessoas, 50 pessoas, reunir 20, 30 pessoas numa casa. Isso não dá, é desumano, não pode, isso é uma irresponsabilidade. Eu faço um alerta para todos que estão nos ouvindo aqui, que todos os hospitais de Campinas, sem exceção, todos, da rede privada e da rede pública, não têm um leito disponível. Então, se alguém hoje tiver qualquer problema e precisar ir para o hospital, não vai ter onde internar. Vai ficar numa maca, não sei onde vai ficar, mas não tem leito. Não é para Covid, não tem leito para nada. Estão todos lotados. O meu hospital que eu trabalho, que é o Centro Médico, tem 25 casos de Covid internado na ala de Covid. 25. Fora UTI. Né? Então, aumentou brutalmente. Assim. A gente está vivendo uma época igual vivemos em junho do ano passado. Quer dizer, voltamos àquela fase do início da pandemia. Né? Creio eu que por falta de estratégia e descuido. Mas não porque as escolas foram abertas. Isso eu tenho certeza. Ô Alfredo, você acha que as crianças poderiam ser vetor de comportamento para os adultos? Ou seja, fechar os bares, abrir as escolas, as crianças das escolas vão aprender o que é pandemia, o que é isolamento, como se proteger. Elas poderiam levar essa informação, ou seja, elas poderiam se transformar numa peça-chave aí do combate à pandemia? Se a gente invertesse as coisas, porque estamos vendo os bares abertos, as escolas fechadas, né? Eu achei essa pergunta fantástica, porque é o que eu observo, parece incrível, né? Porque as crianças, você precisa ver a dificuldade que eu tenho quando eu entro uma criança, às vezes de 4, 5 anos no meu consultório, ela não tem nada, ela vai lá para fazer uma rotina, consulta normal, ver como é que checar a vacinação, e eu falo para ela, você está sentindo alguma coisa? Você está tossindo, espirrando? Não, tio. Então pode tirar a sua máscara. Eu estou de máscara. Fica tranquilo que eu estou de máscara. Você pode tirar, porque eu quero te examinar, quero ver seu rostinho e tal. Ele olha para a mãe, ele pensa, ele reluta. Depois de algum tempo, ele concorda em tirar a máscara. Né? Então, a conscientização da proteção, eu vejo muito mais nas crianças do que eu vejo nos adultos. Muito mais. Eles colaboram muito mais com isso. Né? Só que, coitadinhos, eles estão sendo muito limitados contra a vontade deles. Né? Porque eles não têm capacidade de escolha, capacidade resolutiva. Nós temos, eles não. Né? E é muito interessante isso que você falou. E está havendo uma mudança no comportamento também das crianças, que eles têm aceitado bem, que a criança tem uma plasticidade grande, né, Ayrton? Maior que a nossa, né? Mesmo nessa coisa da divisão, porque você lembra que era ensinado nas escolas o lanche comunitário, as crianças iam lanchar, juntava todo mundo lá, um comia o lanche do outro, né? De repente isso foi proibido, porque como é que vai dividir lanche com o coronavírus? Né? Eu estou vendo a minha filha do 3º ano do ensino médio voltou a ir para a escola com merendeira, que é a recomendação agora, e cada um leva o seu, né? E ela vai com a merendeira dela. Exatamente. Nem o restaurante da escola está funcionando. Pois é, então agora eles estão aprendendo a levar o próprio lanche, a comer o lanchinho que é só deles e tal. E a criança ela tem uma capacidade de adaptação, né? Bastante grande de respeitar o que é determinado para ela.
Então, eu não vejo assim, nenhuma dificuldade. Eu acho que a criança precisa ser mais respeitada nisso que eu te disse, na questão assim, de não expor a criança a uma quantidade de informação que não é para a idade dela, como ver um jornal noturno, como ver situações de gente morrendo, Amazonas, como é que tá. A criança não tem a obrigação de entender isso, né? Por que as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio? Como é que ela vai entender isso, né? Então, privar um pouco a criança. Eu lembro um pouco daquele filme italiano, né? Que o pai, na Segunda Guerra Mundial, ele ganhou até um Oscar, né? Pelo ator italiano, que me esqueci o nome agora, que ele, durante o período que ele estava preso com o filho no campo de concentração, ele tornou aquilo uma brincadeira para o filho, né? A vida é bela. A vida é bela, A vida é né? bela. É. Pois é, incrível, né? E o garoto se divertiu dentro do campo de Se divertiu no concentração. campo de concentração. Então, eu acho que as famílias poderiam utilizar um pouco da imaginação, sabe, nesse momento. Eu entendo que todo mundo está num nível de estresse absurdo por questões financeiras, por questões de emprego. E, nossa, nem precisa falar, né, Ayrton? Agora, olha como seria legal, assim, a gente poder pegar esse momento tão difícil e talvez tornar um pouco mais leve para nossas crianças, né? Como eu disse, o problema do coronavírus é a aglomeração. Então, se você tem a oportunidade de poder passar 1 hora por dia, que seja com seu filho, numa área livre, que seja num parque, né? Num playground, ou quem tem a oportunidade de ter num clube, respeitando o distanciamento, eu acho isso fantástico. Quer dizer, não precisa ficar trancado em casa. Eu conheço gente que foi trancada em casa meses e pegou o coronavírus, né? Então não é ficar trancado em casa que você não vai pegar a doença. Uma hora você vai pegar de qualquer maneira, vai vir uma coisa contaminada para você, você vai pegar mesmo trancado em casa. Então ficar trancado em casa não é a solução. O aglomerar que é o problema. Então levar teu filho a um parque, a criança precisa, a criança depois de 3 anos, é uma necessidade quase que vital para ela, o contato com a natureza. Então, uma criança que está num apartamento, sabe, pequeno, ali, o dia todo, ela precisa sair, pelo menos um tempo, né? Pegar ali o carro ou ir a pé num lugarzinho, se for maior que 3 anos, usar uma máscarazinha, depois ficar lá com a criança brincando um pouco, ter contato com árvore, com areia, com... Vamos chamar como é que o Oswaldo Dante de Loreto, grande psiquiatra infantil que me ensinou muito a falar, as merdanças, né? A criança precisa fazer merdança, precisa se lambuzar, né? E elas não estão fazendo isso, né? Elas precisam viver de forma imaginativa, elas precisam muito de forma imaginativa. O que aquele pai fez na Vida é Bela foi estimular totalmente a fantasia da criança, né? Por que não fazer um pouco disso agora também, né? Por que não explicar para o teu filho o que é o coronavírus de uma maneira lúdica, com um desenho? Isso tem até livrinhos já hoje em dia, escrito por autores que têm essa capacidade de tornar essa explicação mais leve, menos penosa para a criança, né? Porque está muito difícil para eles, né? Alfredo, não só as crianças estão ficando em casa sem fazer nada, o que elas já vinham fazendo antes da pandemia, que estava tomando o tempo delas, era ficar nos eletrônicos. Agora, as crianças que têm condição, têm aula no computador, é mais um eletrônico que passou a ser presente no cotidiano, né? E os pais que estão também, às vezes, em home office, trabalhando em casa, estão percebendo que o home office é uma roubada, porque apesar de estar em casa, acabam trabalhando mais e perdendo a sua própria privacidade. Isso aí vira um caldeirão, né, Alfredo? O que vai acontecer com essas famílias e com essas crianças, com a evolução dessas crianças nesse meio onde agora é quase obrigatório ter aula no computador? Então é mais e mais É, eletrônicos cada é. vez mais, né? Isso, não tem como fugir, né, nesse momento do eletrônico na questão do aprendizado, né, principalmente
quem está no ensino intermediário, ensino médio, não tem como fugir disso. Agora, Ayrton, o que está acontecendo? Eu vejo, né, no meu consultório, eu vejo assim, é, não vou dizer que 100%, mas 80% das famílias utilizando o aparelho celular para distrair a criança, né? E eles me falam, toda a minha consulta eu envio um roteiro, né? A cada mês que a pessoa vai no meu consultório, todo ano, eu tenho um roteiro de consulta que eu checo tudo que está acontecendo. Olha, ele já faz isso, então tá bom. Então, com essa idade, ele faz isso, já anda, já faz isso, já fala tantas palavras, desenha e tal. E sempre está lá, cuidado com o meio digital, não mais do que nessa idade, 1 hora por dia de tela. Doutor, 1 hora por dia, desculpa, não dá. Já fica 4 na escola. Aí, o que eu vou fazer? Enquanto eu arrumo a cozinha, tem que ver um desenho. Depois, aí ele chora, eu tenho que dar o celular. Então, aquilo de 1 hora vai para 6 horas por dia. Você está entendendo? E, Ayrton, as crianças elas estão se viciando nesse eletrônico, né? Tem estudos muito bem já documentados comparando para uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, a liberação de dopamina, que é uma substância, um neurotransmissor do prazer, né, da excitação, é tão alta no uso do celular que se compara, por exemplo, a uma carreira de cocaína que um adulto usa, né? Então, você vê como é que é viciante, né? É uma coisa que ele vai querendo cada vez mais. Então, como é que você vai competir, por exemplo, entre um Lego, onde ele vai... Opa, acho que caiu, Alfredo, não estou te ouvindo. que a dopamina extrapola o nível aí, né? E nós vamos, eu acho que, ver isso, né? A consequência disso vai ser, quando passar essa pandemia, nós vamos ter que lidar com o emocional dessas crianças, assim como dos adultos também, né, Ayrton? Mas eu acho que as crianças estão sofrendo demais. Sofrendo demais. A impressão que eu tenho, eu não sou pediatra, mas é que a criançada sofre sem falar, né? Sem reclamar às vezes, né, Alfredo? E é por isso que vai somatizando e fica doente, fica mais frágil, né? Como elas não têm, como elas não têm como expressar aquela... A gente acaba tendo os nossos meios, né, Ayrton? Mas eles não têm, né? E para onde que vai? Vai para dentro do corpinho, né? E aí cada um escolhe. Uns vão para constipação, como eu te falei, outros vão para dor abdominal, outros vão para dermatite atópica, outros vão chiar o peito. Então a gente está começando a ver um aumento muito significativo, muito, de doenças psicossomáticas. Assim, absurdo, absurdo. Uma coisa que, se eu disser para você que eu vejo 2 por dia, é pouco. Coisa que a gente via isso, né, muito menos, um cada 15 dias, uma vez por mês, tal, desconfiava que pudesse ser. Agora não, agora é como que uma rotina, né? E para os médicos também está difícil, Ayrton, porque se a gente não está ligado nisso, não está atento a isso, as mães também estão extremamente ansiosas, estão muito preocupadas que seja uma doença, o médico tem que estar muito atento, tem que ser muito experiente para também não exagerar, desconfiar disso e não extrapolar nos exames, porque aí a gente vai entrar no campo da iatrogenia, né? Começa a pedir um exagero de exame na criança, como eu te falei. A gente está fazendo endoscopia, a gente está fazendo colonoscopia, que são exames invasivos, né? Anestesia geral, você bota um tubo na pessoa. Tomografia é um exame que toma uma quantidade de raio que hoje em dia está ligado com a incidência maior de câncer na vida adulta, né? Então você vê como é sério isso, como é importante. Eu concordo. Alfredo, tem alguns comentários aqui. A Silvia falou assim: eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 14, que tem TEA. O começo da pandemia foi complicada, mas fiz com eles exatamente o que o doutor falou. Resgatei as brincadeiras da minha infância. Olha que legal. Legal, Parabéns.
Ayrton, eu tenho uma pergunta bacana aqui da Luara. Se pode existir febre psicossomática em bebê? Não, febre não. A febre, essa coisa de dente da febre, febre psicológica, não. Febre sempre é um alerta, via de regra na criança, de que alguma infecção está começando, né? Lógico, os bebezinhos pequenos, a primeira coisa que você vai pensar é falta de leite, é falta de água, líquido, excesso de roupa, claro. Mas se você, depois que hidratou, fez tudo isso, corrigiu a nutrição, a hidratação, retirou um pouco da roupa, continua tendo febre, uma febre que se repete, é infecção, né? Então você precisa sempre ver isso, tá? E outra coisa que eu gostaria também de, até um post que eu estou colocando no meu Instagram, deve ser lançado entre hoje e amanhã, que a mãe deve, como é que deve proceder? Porque aí está acontecendo também uma coisa muito séria que eu já ouvi, né? Meu filho está indo na escola, tudo bem, é um direito que ele tem. Então, o que a gente está fazendo? Bom, eu não moro com ninguém de grande risco, meus avós não moram comigo, meus pais são idosos, moram sozinhos, mora eu, meu marido e 2 filhos, um de 3, um de 5, um de 7 e tal. Gente, manda para a escola, né? Tem que ir, fazendo todas aquelas medidas de precaução, tudo bem. Acontece que ele pode adoecer, nem sempre pelo Covid, ele pode pegar um resfriado, ele pode pegar uma diarreia, está pegando um monte de diarreia agora que não é Covid. Então, o que eu faço? É muito importante as pessoas terem consciência que uma vez o seu filho adoecendo, você isola aquele menino, não manda para a escola, que aí sim você está podendo disseminar. Se em 3 dias ele melhorar, não tiver nada, você já comunicou ao seu pediatra, é um quadro muito frustro, ele já sarou, a febre nem existe mais, você retoma para a escola. Se no 3º dia ele continua doente, que é onde você pode coletar o teste do Covid suave, porque não adianta coletar no primeiro dia de febre, porque nunca vai dar positivo, tem que ser no 3º e para o 4º. Aí você coleta, procura o seu pediatra, ou leva no pronto-socorro, faz o suave, o RT-PCR. Tá, veio negativo, ele melhorou, retomo para a escola. Não, veio positivo, eu tenho que isolar de 10 até 14 dias, me comunicando com o meu pediatra, né? Não quero fazer o teste, então eu fico 10 dias em casa e depois eu mando para a escola após esse período de observação e de segurança. Eu sei, infelizmente, de pessoas que, sabendo que o filho está resfriado, mas porque retomou o trabalho, não tem com quem deixar, mandou para a escola, né? Então, vai um pouco da consciência das pessoas também, né? Sabe? Então não é o mandar para a escola, é mandar para a escola seguindo normas, né? Normas da escola. Se meu filho adoecer, eu não vou mandá-lo para a escola doentinho, porque isso vai expor as outras crianças e a ele próprio também, né? Sim, sim. Isso é uma nova postura, né? Uma nova postura social, com certeza. Antes Nova não postura tinha. social, É, exatamente. Que a gente, infelizmente no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade disso, né? Mas mas vai. esperamos que a pandemia traga, traga esses ganhos aí. É. Sempre vai ter gente mal educada, né? Sempre teve, É, sempre vai continuar tendo, mas pelo menos uma nova consciência desse tipo de é, atitude, né? Você está doente, não saia, não venha lidar principalmente com outras agora, pessoas, né? exato, é. Ayrton, eu queria responder perguntas aí, esses 15 minutinhos, ajudar as Vamos pessoas, eu lá. sei. Você tem pergunta aí? Eu tenho um comentário da Patrícia aqui, muito interessante. Sou Tá, voluntária de uma associação de síndrome de Down, legal. crianças carentes. É muito triste ver o impacto desse isolamento em famílias e famílias sem jeitos de lidar com a situação. É É, porque, imagina, numa associação dessas, o convívio social é muito maior do que o que a criança vai conseguir ter na casa dela, né? eu tenho notícias de a paz, né, que estão fechadas, né, que fecharam, entidades também que acolhiam esses
pacientes com síndrome de Down e outros distúrbios do neurodesenvolvimento, e isso está sendo terrível para eles, porque era a única oportunidade que eles tinham, né, de conviver, e eles precisam, o Down é muito sociável, né, ele precisa disso, né, essas pessoas estão sofrendo demais, Ayrton, demais. Acho que as famílias estão tendo que se desdobrar para compensar isso. Me solidarizo com vocês, assim, sabe? Eu acho que deve estar sendo bastante difícil, tanto para os transtornos de espectro autista também, como para as pessoas que têm uma deficiência mental e que tinham esse espaço, né? Quase que diariamente, ou semanalmente, ou 2 vezes, 3 vezes por semana, frequentavam e agora não estão podendo ter acesso mais a isso, né? Está sendo bastante sofrido mesmo. A Andrea pergunta aqui, ó, a Andrea, fisioterapeuta lá do CAISB. Se em 3 dias de sintomas, os sintomas cessarem, a criança pode voltar para a escola ou é melhor fazer o PCR assim mesmo? Então, o que a gente está orientando é se os sintomas progridem para mais de 3 dias, aí não tem a menor dúvida de coletar o PCR, né? Se for um quadro muito leve, que no 3º dia já não tem absolutamente mais nada, uma que a chance do PCR dar positivo é baixíssima, né? Porque a febre já sumiu, não tem doença mais. E outra que não deve ser Covid, porque o Covid, ele progride um pouco mais, né? Na sintomatologia. Então eu tenho esse número 3 para mim, assim, na minha experiência prática, como um número mágico, assim, sabe? Eu acho que, na dúvida, ou você coleta no 4º dia e fica mais 2 até chegar o resultado, depois manda, ou você também espera 10, né? E com 10 você também está garantida que, se for, já passou e não está mais transmitindo, né? Eu vi uma pergunta interessante de uma mãe preocupada que está grávida de 8 meses, deve ser cliente sua, e tem um filho de 7 anos. Ela corre risco de mandando o filho para a escola? Não, né? A gente viu também que a gravidez também não é um fator assim de maior risco para mortalidade pelo Covid. E claro, né, que a gravidez é uma condição, você sabe melhor do que eu, né, de uma relativa imunodeficiência e que essa gestante tem que se cuidar um pouco mais, né? Então, essa sim, não se aglomerar, álcool gel, máscara, na dúvida, usar um pouco da máscara em casa, até o filho, depois que chegar da escola, tomar seu banho, se higienizar. Tomar esses cuidados que são recomendados genericamente desde o início da pandemia, né? Alfredo, eu li há pouco tempo, e eu li muito superficialmente, uma notícia dizendo que estava havendo maior acometimento de crianças na Europa com Covid, principalmente com manifestações dermatológicas. Uhum. Isso, você tem algum conhecimento mais concreto sobre isso? Sim, a maior gravidade na criança, isso já foi descrito antes na Europa, já antes de chegar aqui no Brasil, já foi bastante descrito, tem vários artigos sobre isso, é o que é chamado sobre síndrome inflamatória multissistêmica, né? Que é uma manifestação da doença 15 até 21, 30 dias da fase aguda do Covid. Então, é uma resposta autoimune, né? Semelhante, não é igual, mas é muito semelhante a uma doença chamada Kawasaki, que, por coincidência, nós tivemos um Kawasaki no nosso hospital agora, semana passada, mas não tinha nada a ver com Covid. E no Brasil, eu sei que São Paulo já teve alguns casos, mortalidade inclusive. Campinas teve alguns casos, eu diria para você que não chegaram a 5, 6 casos, né? Então, assim, pela quantidade de doença e o número de casos dessa síndrome, eu diria para você que ela é bem rara. No nosso meio, ela tem sido bastante rara. Não sei se isso vai aumentar agora com a abertura das escolas, a gente não tem certeza disso ainda.
Mas realmente na Europa eles estão descrevendo um aumento desses casos, porque aumentou também o número de crianças adoentadas pelo Covid. Então a chance de você ter a síndrome aumenta um pouco mais. Mas é bem raro, Ayrton. Muito raro. Tá? Não é uma coisa assim que a gente está... Eu não vi nenhum caso. Tá. Bom, eu acho que era isso. Será que tem mais alguma pergunta aqui para gente? Uma coisa que também surgiu muita dúvida quando a questão das vacinas, né? As lactantes, né? As mulheres que amamentam os seus filhos ficaram muito amedrontadas de tomar a vacina, né? E eu até fiz não sei se foi um post, um vídeo, que não precisavam ter medo nenhum, porque se vocês podem amamentar doentes, o que diria tomando a vacina? Quer dizer, essas vacinas que estão liberadas pela Anvisa, tanto a Coronavac como a de Oxford, elas não têm o vírus vivo, então elas não têm por que causar algum problema na lactante, né? Então eu soube de enfermeiras que deixaram de amamentar para poder tomar vacina ou se negaram a tomar vacina pela questão da amamentação, e isso não é bem assim. Então, quando me pedem para fazer um atestado, eu faço e aconselho, né? Que, inclusive, eu não sei como é que você está fazendo com as grávidas, porque também há um posicionamento, né, da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de que não é proibido vacinar a grávida, se pesa risco e benefício. É isso, Ayrton? A Federação Brasileira está sugerindo que isso seja uma decisão compartilhada em Isso, caso a caso. isso. Então, o que eu tenho falado é a mesma coisa, que a gente não sabe nada, que provavelmente minha impressão pessoal é que isso não vai gerar problema, mas que não posso dizer que é seguro, né? A gente não sabe muita coisa, né? Não tem nenhuma pesquisa nessa linha, mas o que a gente sabe é que as pesquisas estão agora nível 4, né? Esse grupo vai entrar, né? Vai entrar com certeza, criança, já tem pesquisas com crianças acima de 5 anos, né? Então logo logo nós vamos ter notícias disso. Tem uma É, pergunta aqui, Ayrton, você pode me ajudar também. Quem tomou vacina para Covid deve esperar para engravidar? é, Acho que não eu tem acho que nada, né? não tem, né? Não, nada publicado a respeito, com certeza. É, eu acho que a Mas pessoa que toma vacina para Covid e engravida, ela tem sorte duplamente, né? é verdade, né? Eu acho que não tem problema não, mas eu diria, eu daria um palpite, assim, uma sugestão para esperar uns 2 meses, pronto. E Eu aí, acho que, a não ser, não só o Covid, porque qualquer vacina pode mexer com o teu organismo, né? Pode ser imunológico, vacina de gripe faz isso. E a vacina do Covid é muito parecida com a vacina de gripe. Tem uma pergunta rapidinho aqui que eu acho legal também, eu não peguei o começo, mas eu acho que é a respeito de uma irritação na pele, né? Que fica vermelho, coça. Sim, a pele, né? É um órgão de choque muito escolhido pelas crianças para caracterizar as doenças psicossomáticas, né? Então, urticárias, exacerbações de dermatite atópicas, pruridos, coceiras, vermelhidões. Nessa época é extremamente comum, é bastante frequente. E um alerta, assim, fica de olho no seu filho, qualquer que seja a idade dele, desde uma criança pequena até o seu adolescente. Repare no comportamento dele, veja se ele está diferente, vê se ele está mais quieto, vê se ele está introspectivo, ou vê se ele está muito irritado, ou se ele está muito hiperativo, porque esses são os sinais precoces de uma síndrome de ansiedade e de uma depressão. Então você pode intervir precocemente, né? Eu acho que a intervenção precoce, nesses casos, é bastante importante, né? Procurar o pediatra, procurar um psiquiatra, um psicólogo, antes que esses sintomas avancem muito, né?
Alfredo, estamos chegando em 1 hora de live. Eu vou pedir para você fazer um resumo assim e dar a sua dica para os pais ajudarem seus filhos nesse momento de pandemia, isolamento, quarentena. Como é que você consegue resumir o que é mais importante os pais assumirem como postura frente a essa situação? Eu acho que, assim, aí fica a dica da escola, né? Eu sou um defensor da escola, eu acho que vocês devem ponderar nas suas famílias o risco e benefício, mas tendo benefício, mandem para a escola, tá? Isso vai ajudar as suas crianças. Estimulem muito o brincar com seus filhos, né? Ainda mais a criança pequena, o brincar na fantasia, né? Estimular, como eu falei aquele filme da Vida é Bela, quer dizer, tenta tornar um pouco esse momento pesado um pouco mais leve, levem seus filhos todo dia para uma área verde, uma área livre, para que eles possam brincar ao ar livre, pedalar um pouquinho na bicicleta, um triciclo, o que for, adaptado, apropriado para a idade deles. Isso vai ser muito importante para eles. Brinquem, sorriem com seus filhos, isso vai torná-los mais alegres, vai torná-los mais ocupados, com menor chance de depressão, de ansiedade. E muito cuidado com os adolescentes, porque eles também estão sofrendo bastante, né? Conversem bastante com seus filhos adolescentes, eles estão privados da convivência amorosa, sexual, estão privados da convivência social, que é extremamente importante nessa faixa etária. Então, fiquem muito atentos ao comportamento deles, deem bastante atenção a eles. Eu acho que é isso que vocês podem fazer. E contem com a gente aí, como médico, para ajudar vocês, né, nesse momento. Acho que é isso, Ayrton. Poxa, Alfredo, muito obrigado. Tenho certeza que o tema vem para enriquecer. Muita gente está passando por isso. A gente Sem teve dúvida. uma audiência boa aí, de umas 30 pessoas assistindo. Que legal. Fico Mas bastante eu acho que feliz. esse vídeo ainda vai ser muito visto por muita gente que vai encontrar e vai usar o que a gente falou aqui, as Uhum. dicas que você deu. Muito obrigado mesmo, mais uma vez, pela tua presença e participação aqui, Alfredo. Eu que agradeço, Ayrton. Conte sempre comigo e, mais uma vez, prazer em te ver, nem que seja virtual. Mas aí você está me devendo um encontro aí presencial, porque a gente não vai aglomerar, a gente vai só se encontrar, Eu, né? Com eu acho que máscara, tudo certinho. a gente podia combinar de se isolar lá naquele seu veleiro lá. Pode ser, ali não tem perigo nenhum. Se Valeu, quiser ir, Alfredo. esse final de semana eu tô indo. Um abraço. Poxa, eu Gente, tudo gostaria, de bom mas para vocês. Brinquem com seus filhos, cuidem deles. Muito carinho, muito amor às crianças, porque elas estão merecendo, tá? Beijo para vocês. Tudo de bom. para você também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abração.